Luzes, câmera, ação. Olá, meu nome é Newton e este aqui é o Portal Sublimático, na verdade é o Portal Responde. O Portal Responde é um vídeo onde eu respondo mensagens enviadas dos mais diversos canais. Então, se você tem alguma dúvida, você pode enviar através dos vários canais que o Portal Sublimático possui na internet. A ideia do Portal Responde é responder essas questões não para uma pessoa offline, e sim para o maior número de pessoas possíveis online, como esse vídeo aqui. Então vamos à primeira dúvida desse vídeo. É do Edis Júnior. Corpo da mensagem. Tudo bem? Olá Edis, tudo jóia? Obrigado por participar dessa comunidade. Graças a você a gente pode viabilizar tantos e tantos projetos. Estou começando agora no ramo de sublimação. Estou com algumas dúvidas. Eu fiz 2 sublimações, só que não ficaram com aquelas cores vivas. Gostaria de saber se é a malha, a tinta, a prensa ou a forma que foi impressa pelo CorelDRAW. Obrigado. Edis, na verdade pode ser, perdão, na verdade pode ser qualquer um desses fatores aqui. Pode ser a malha, se a imagem não ficou com tanta cor, você fala aqui sobre cores vivas, se ela ficou com as cores que você deseja, avalie a composição desse tecido. Lembre-se que para a sublimação ficar 100% estampada com cores fortes e vivas, esse tecido tem que ser 100%. Se você tiver um tecido com 50% de poliéster, 50% de algodão, 50% de outro tecido, um tecido misto, uma mescla, essa imagem vai ficar com menos intensidade de cores. 67% e 33%, que é um tecido conhecido como PV, que é poliéster e viscose, um tecido misto. No tear entrou 2 fios, os fios de poliéster e os fios de viscose. E a trama e o urdume, horizontal e vertical, criou-se a malha, então eu tenho uma mistura desses tecidos. Quando você estampa por sublimação, essa tinta que vira um gás e tinge o fio, ele vai tingir simplesmente o fio do poliéster. O fio da viscose que vai estar do ladinho ali, ele não vai ser tingido. Então no tecido você pode ver uns rajadinhos, umas linhazinhas brancas. Isso quer dizer que você não vai conseguir as cores que você deseja se o tecido não for sublimável. Como os outros produtos precisam de base de poliéster para receber esse material, eu não posso comprar uma caneca no supermercado e estampar, o tecido eu também não vou poder utilizar qualquer tecido. Eu preciso compreender qual é a composição dos tecidos. Então não se prenda muito a nomes do tecido, e sim a composição. Se eu tenho um tecido 100% poliéster, eu vou ter uma estampa 100%. Quanto menos poliéster eu tiver nesse tecido, menos estampa eu terei. A tinta também pode ser um fator. Lembrando que a tinta impressa no papel, ela é fosca, ela está na metade do ciclo. Esse ciclo só completa quando você estampa, aplicando tempo, temperatura e pressão. Então a tinta sublimática no papel, ela é fosca. Apenas quando ela é aplicada num material, numa mídia, num tecido no caso, é que ela vai revelar as cores reais. Então na sublimação a tinta impressa ela é um pouco estranha mesmo. Os tons são estranhos, ela é opaca, ela não tem vida. A prensa. A gente está falando aqui, por exemplo, de um tecido 100% poliéster, uma elanca, por exemplo. A elanca você vai aplicar por volta de 200 graus de 20 a 30 segundos. Então se a prensa está configurada dessa forma, você vai ter sucesso nessa estampa, considerando um tecido adequado, tempo, temperatura e pressão adequados para que a sublimação aconteça na elanca. A prensa ou a forma que foi impressa pelo CorelDRAW. Esse arquivo ele deve ser necessariamente em RGB. Para que você elimine a questão do software, você vai fazer o seguinte. Você vai lá em gerenciamento de cores e vai reaver se o documento está sendo criado em RGB. Você vai exportar esse arquivo em TIFF.
que é um arquivo que tem menos compressão do que JPEG e outros tipos de arquivo. Você vai retirar essa imagem de dentro do CorelDRAW porque alguma configuração, alguma coisa pode estar atrapalhando, vamos dizer assim. Então você vai retirar essa imagem dentro do Corel, exportando ela e transformando ela simplesmente numa imagem. Ela pode ser um material vetorial. Então você vai retirar essa imagem em RGB e vai imprimir diretamente pelo Windows. Então a gente vai simplificar, vai tirar qualquer ruído que possa ter entre a sua arte e a sua impressão, eliminando esse software da jogada. Você vai só desenvolver a sua arte, mas você vai exportar esse arquivo de dentro do Corel e vai imprimir diretamente pelo sistema operacional, no caso o Windows, provavelmente. Edi Júnior, obrigado por participar dessa comunidade e por enviar a sua dúvida. Espero que eu tenha esclarecido boa parte da sua questão levantada aqui. Qualquer coisa, fique à vontade para comentar nesse portal Responde, nas mensagens logo aqui embaixo desse artigo. Se você está vendo pelo YouTube esse vídeo, na descrição desse vídeo tem o link para você participar lá no portal Sublimático. Sucesso para vocês e até mais! Outra questão aqui levantada pelo Wanderson Marins. Assunto, help por favor. Wanderson, obrigado por fazer parte dessa comunidade e por enviar a sua questão. Vamos ao help então. Corpo da mensagem. Amigos do portal, estou para começar a trabalhar com sublimação de canecas, quero focar apenas nisso. Muito bom, ter foco e ser objetivo para começar, para iniciante, é realmente importante. Porém, me deparei com algumas dúvidas, vamos lá. Eu vejo alguns tipos de prensas para canecas com valores de R$ 320 até R$ 1.999. Não vejo muita diferença entre elas, quase todas são importadas, porém a única diferença é que umas vêm com mais resistência que outras. Umas vêm com 4 e outras vêm com 2. Ou uma. Pode me dizer a diferença desses modelos de resistência? Claro! Na verdade, não só o modelo da prensa eles são distintos, mas como umas são conhecidas como prensa de caneca, outras são conhecidas como prensa de caneca cônica, que vem com 2 resistências. A prensa de caneca cilíndrica normalmente vem com uma. A prensa de caneca cônica normalmente vem com 2, cônica grande e cônica pequena. E a 4 em 1, ela vem com 4 resistências. Ela vem com uma manta grossa, para materiais como o squeeze. Ela vem com uma manta fina, para caneca de chopp e outros materiais. E ela vem com a resistência para canecas cônicas grandes e para canecas cônicas pequenas. Então, a prensa 4 em 1, ela vai ter esse valor maior que você coloca aqui. Fora isso, você vai ter os valores pela qualidade do próprio equipamento. Você tem mais algumas questões aqui, vamos vê-las. Umas máquinas sempre diz nos anúncios que faz canecas em acrílico, porém sempre que pergunta ao vendedor, ele diz que não, ou que precisa de uma peça a mais. Perdão, vocês acreditam que eu ainda não estou 100%? O tempo aqui está extremamente seco, eu descobri que essa tosse que eu tenho é uma tosse alérgica e ela está me incomodando muito, vira e mexe, fico até meio baqueado. Então desculpa se o vídeo vai ter alguns cortezinhos, é que eu estou ainda meio baqueado e a tosse acaba atrapalhando, então me desculpe. Vou voltar nessa questão que ele comentou. As máquinas no anúncio fazem caneca em acrílico, porém sempre quando perguntam ao vendedor, ele diz que não, ou que precisa de uma peça a mais para fazer canecas acrílicas, mas nunca me dá informação concreta. Então eu pergunto, é possível fazer sublimação com essas prensas em canecas de acrílico? Não. Uma resposta muito simples que os vendedores deveriam lhe dar. Eles querem talvez vender, mas não querem informar. Então, obrigado por levantar essa questão que eu acho que muita gente tem. A sublimação, que é esse processo de tingimento que acontece no poliéster de uma cerâmica, ele não acontece no acrílico. Então, o acrílico não é um material passivo de receber sublimação. Então você não vai conseguir fazer sublimação em acrílico, independente do tipo de caneca, do tipo de acrílico. O acrílico não é um material sublimável. Existem canecas plásticas que são especiais para sublimação, porém elas são bem diferentes do acrílico, elas são mais próximas de um plástico ABS, que normalmente é utilizado, eu não tenho aqui, em algumas canetas. Então o plástico para sublimação é um plástico especial.
Você não pode pegar um PP, um PS ou um plástico ABS mesmo, tentar estampar com sublimação, que também vai acontecer a mesma coisa. Não vai acontecer nada. Então canecas de acrílico não são canecas sublimáveis. Existem outros processos de transfer, aí não é sublimação, que podem ser aplicadas em canecas de acrílico. Você vai utilizar a prensa para aplicar alguns tipos de transfers, mas a sublimação ela não acontece na caneca de acrílico. Espero que eu tenha respondido a sua questão que até então ninguém fez. Puxa vida, o pessoal podia ser mais gentil nisso, né, cara? Não é nem questão de profissionalismo, só questão de gentileza. O cara perguntou e você simplesmente responde. Acho que os vendedores, ou eles não estão mais capacitados. Mas sabe o que acontece? O mercado hoje, cara, Wanderson, o mercado, vocês estão ficando muito mais inteligentes que muitos vendedores. Então esses vendedores começam a se ver numa situação de saia justa. Porque o mercado, canais como este aqui, o Portal Sublimático, eles geram informação e vocês ficam mais sabidos. Então vocês começam a espremer mais essas empresas. E as empresas que não são capazes de responder perguntas como essa, cara, elimina da sua lista de possíveis empresas. Essas empresas elas não estão prontas para atender vocês, porque vocês começam a ficar muito mais exigentes. E o mercado começa a ficar melhor, porque vocês começam a exigir desse mercado. Então continue cutucando sim. Se a empresa não é capaz de responder uma dúvida tão simples como essa, cara, essa empresa ela não é capaz de ser o seu fornecedor. Então desista dela. Outra dúvida aqui. Tem alguma dica sobre tinta sublimática? Melhor para sublimação, pode me passar o contato. Cara, na verdade eu ainda não, eu não indico. Eu acho uma responsabilidade muito grande um canal como esse, principalmente que a gente preza pela independência de informação e o livre falar e se expressar. Eu acho complicado a questão, neste momento ainda, a responsabilidade muito grande de indicar algo. Eu acho que a gente precisa amadurecer mais essa comunidade, amadurecer mais e falar assim, não, ó, a gente vai montar uma lista, oficializar uma lista online, onde a gente tem ali a dica de alguns fornecedores de tinta, papel, produtos e tudo mais, equipamento. E a comunidade também já conhece alguma dessas empresas, porque essas empresas elas são interessantes no mercado, então a comunidade já em algum momento adquiriu alguma coisa com elas, e a comunidade começa a ranquear essas empresas. A partir daí, juntos como comunidade, a gente começa a recomendar e a indicar e a falar sobre essas empresas. Num vídeo como esse eu prefiro não indicar algo. Isso aqui vai ficar registrado no YouTube durante muitos anos. Então eu prefiro não citar nome de empresas aqui por conta disso. E a responsabilidade toda que eu tenho de falar algo e as pessoas adquirirem esse produto. E hoje no mercado a gente tem um sério problema que é a etiqueta. As empresas compram de litro e fracionam essa tinta. Muitas vezes elas têm um selo de uma tinta e na verdade elas não possuem essa tinta dentro do frasco. Então existe uma delicadeza e um cuidado muito grande quando se fala e quando se compra essas etiquetas. Então eu vou ficar te devendo essas informações por conta da responsabilidade, da grande responsabilidade que teria de estar falando sobre isso. E você põe mais uma questão aqui. Você pensa em trazer o curso para o Sudeste? Nós somos do interior de São Paulo, São Carlos, e esse curso ele é presencial aqui, porque a gente tem uma sala de treinamento. A gente não tem nenhum projeto, nada voltado para o Espírito Santo. Então, essas pessoas que estão próximos à nossa região, pessoas do Paraná, pessoas do Rio, mesmo pessoas de Minas, elas estão se deslocando até São Carlos para fazer esse curso. A gente não tem nenhum projeto e nada voltado para o Espírito Santo. Inclusive, se você tem empresas que você conhece, um sindicato ou alguma organização que tenha interesse nesse curso, a gente pode trocar uma ideia e ver uma forma de viabilizar para você e para os profissionais da sua região algum curso nesse sentido, palestra e por aí vai. Então, Wanderson, desculpa me alongar, para variar, eu sempre me alongo. Sucesso para você e vamos à próxima questão. O Cleiton. Cleiton, sua mensagem chegou até a minha mão aqui e ela fala sobre azulejos. Cleiton, obrigado por fazer parte dessa comunidade, por
participar ativamente dela. Vamos lá. Bom, estou começando no ramo de sublimação e a questão do azulejo gostei muito, só que estou com uma dúvida, preciso de ajuda. Vi a aula do portal, muito boa, mas gostaria de saber como eu faço, por exemplo, para fazer uma foto e colocá-la na parede de 4 metros. Tenho uma impressora A4 e não sei como fazer para colocá-la. Espero a ajuda de vocês. Um abraço. Um abraço, Cleiton. Vamos lá. No portal Sublimático você tem lá um vídeo, um passo a passo, falando justamente sobre o azulejo. Nesse vídeo, a proposta é um mosaico em uma mesa. Você tira a mesa, imagina uma parede. Então, independente do tamanho disso, independente do tamanho do seu equipamento, do tamanho da peça que você queira fazer, o conceito do mosaico é justamente você ter peças pequenas, várias peças formando uma única imagem, assim como um quebra-cabeça. Então o que você vai fazer? Você vai estampar um a um. E no vídeo fala-se bem certinho o passo a passo de como produzir isso. É a mesma proposta da mesa, seria a questão do mosaico numa parede. Então você fica à vontade para dar continuidade nesse assunto aqui, nesse vídeo do azulejo. Então a gente pode conversar e tirar mais algumas dúvidas. Ou se você quiser comentar logo aqui embaixo nesse portal Responde, fica à vontade e a gente conversa mais sobre isso. Mas no vídeo lá está bem explicadinho. Então reveja esse vídeo e ele exige obviamente que você tenha conhecimento, um pouquinho de conhecimento no programa, e você vai montar esse mosaico e ao invés de aplicar numa mesa, que teria 1 metro, você ampliaria essa arte no seu programa para algo com 4 metros que você cita aqui. Cleiton, obrigado por levantar essa questão, é realmente interessante. As pessoas tiveram muito interesse e começaram a fazer muito material com azulejo diante desse vídeo. Até agradeço a algumas pessoas que compartilharam algumas ideias, realmente vocês fizeram um trabalho excepcional. Eu só levantei uma ideia aqui e vocês fizeram na realidade, ficou realmente incrível. Sucesso para vocês e Cleiton, brigadão, até mais.